seja onde for, qualquer parte do Brasil, se o cara quer a presença, o meu ou parceiro meu que trabalha comigo, ele vai presencialmente para não ter problema, tá? É, ok, meu querido, fica à vontade. Um abraço e obrigado por. Ok, querido, obrigado por tudo. Até mais. Ok, meu querido, fica à vontade. Um abraço e obrigado por. Ok, querido, obrigado por tudo. Até mais. Muito bom dia, muito bom dia, Ok, meu querido, fica à vontade. Um abraço. muito bom dia. Olá, Alisson. Olá, Júlio. Muito bom dia. Muito bom dia. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo a mais uma live sobre segurança da informação. Meu nome é Vinícius Durbano e a gente está começando agora esse programa que acontece todas as quartas-feiras, às 11h30 da manhã, que a gente chama de Segurança Não é Produto. Então seja muito bem-vindo. Para a gente começar, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Por favor, comentem, digam se vocês ouvem bem. Também compartilhe essa live, tá? Então, compartilhe essa live e escreva aqui na live hashtag compartilhado para a gente disseminar informação gratuita de qualidade e sobre segurança, que é tão importante hoje em dia, tá? Vídeo ok, áudio ok, perfeito. Que bom. Obrigado por estar aqui. Eu sei o quanto é difícil a gente parar para dispensar o nosso tempo com tantas atividades, tantas prioridades, e você estar aqui para mim é muito gratificante, tá? Então seja muito bem-vindo novamente. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre uma situação, uma característica, né, de qualquer mercado, né? Cada mercado tem características e cada mercado, cada área de negócio, ela tem também termos que são usados, né? Cada profissão tem alguns termos específicos, né, que você só ouve naquela profissão ou naquela atividade. E segurança da informação não é diferente. Tecnologia da informação também não é diferente, né? Então a gente, até mesmo a palavra TI, quando a gente fala, hoje em dia é muito mais conhecido, mas quando a gente fala numa roda de amigos ou em casa com a família, às vezes não se sabe o que é, né? Então TI é tecnologia da informação. E existem outros termos. Na área médica tem seus termos, tem nomes em inglês, nomes em português, etc. E hoje, como a gente vai falar de segurança da informação, como toda quarta-feira, a gente vai falar de alguns termos utilizados em segurança da informação e em cibersegurança, para que você se familiarize, né, ou até confirme algo que você já saiba, tá bom? Mas acho que é uma coisa importantíssima para você, primeiro, conversar com profissionais de segurança da informação, saber o que se fala no mercado, saber o que se fala até mesmo em leis, como por exemplo na lei agora da LGPD, que inclusive teve uma novidade essa semana aí, né? O presidente Bolsonaro assinou lá, confirmou ali algumas regras ali da lei, né? Declinou em outras características da lei, mas é uma evolução aí que a gente está vendo, acompanhando todos os meses da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e lá também na própria lei falam alguns termos de segurança da informação que é importante a gente
estar ligado e saber do que se trata, tá? Então é isso. E vamos ver aqui o pessoal que está entrando. Então compartilharam, compartilhem lá. E quem acompanha na semana passada, quem acompanhou na semana passada aqui a live, a semana passada o Facebook teve um problema em todas as suas plataformas, WhatsApp, Facebook, Instagram, problema com as suas lives. E aí, infelizmente, eu não consegui fazer essa live, tá? Então, peço desculpa aí quem estava esperando lá, mas foi algo fora do nosso controle. Vamos compensar hoje aí. Legal? Bom, vamos lá. Por favor, escrevam ali no comentário de onde vocês estão falando. Qual é a cidade que vocês falam? Para eu saber aí de onde vocês falam, quem está me vendo aqui. Por favor, digitem aí no comentário. De onde vocês estão falando. Vamos ver. Rio de Janeiro. Olha o Finete aí. Finete, parceirão. Aracaju. Gilbert. Legal. Que bacana. De vários lugares aí. São José dos Campos. E como está a temperatura aí, pessoal? Porque aqui em São Paulo tá frio pra caramba. Tô achando já que eu vou passar um frio já hoje, que eu tô com pouca roupa. Cuiabá, que legal, que legal. Que legal, muito bem-vindos novamente. Legal. Bom, antes da gente introduzir essa questão dos termos, eu vou trazer alguns termos. Existem muitos termos em segurança, mas eu trouxe alguns importantíssimos e bastante usados e que você vai precisar saber exatamente do que se trata. Porque quando a gente fala de segurança da informação, a gente está falando, assim como em tecnologia, a gente está falando que às vezes a gente precisa explicar para o cliente, né? E quem é o seu cliente, né? O seu cliente ele pode ser um cliente interno ou externo, mas a gente precisa explicar para um cliente sobre alguma questão de segurança, algum risco, alguma coisa, e aquela pessoa que vai receber a nossa explicação, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela não sabe, ela não tem um conhecimento que você tem, tecnicamente. E nem é para ela ter. Então, para a gente conseguir explicar alguma coisa, a gente precisa saber muito bem sobre essa coisa, né? Isso é importantíssimo. Isso também tem muito a ver com a nossa capacidade de persuadir, né? Nossa capacidade de gerar alguma ação na pessoa, fazer com que ela tome uma ação baseado naquilo que a gente explicou, né? Quando a gente tem a clareza. Então, a gente ter clareza do que a gente vai explicar é importante para a gente conseguir convencer a outra pessoa. E os termos, apesar de serem coisas mais simples, né? Porque é simplesmente uma definição, eles são usados dentro de um contexto estratégico. Então, você, por exemplo, usar a palavra risco, dependendo do contexto que você colocar, ela pode ter uma visão, né, passar uma sensação positiva ou pode passar uma sensação negativa. Quando você fala, olha o seu risco aqui, olha o risco de segurança que a sua empresa tem. Dependendo do contexto que você falar, isso ele pode ver o cliente, tanto interno quanto externo, ele pode ver como algo, opa, então calma aí, você não está fazendo nada aqui para o meu cenário para eu evitar esse risco? Ou ele pode ver, opa, o cara está à frente, ele está já avaliando o risco para me ajudar a evitar um possível problema. Então você vê que a mesma palavra, o mesmo termo, ele pode ser colocado em situações, circunstâncias diferentes, e isso te dá mais ou menos credibilidade. Então é importante saber sobre os termos, legal? Opa, a gente tem aqui pessoal de Belo Horizonte, Santo André, legal. Temos de muitos lugares diferentes, que ótimo. Bom, então beleza, eu vou aqui compartilhar a minha tela para vocês verem aqui alguns dos termos interessantes. Tá? Então, quais são os termos usados em segurança da informação? Lembrando que aqui eu vou falar de alguns dos termos, né? Não necessariamente de todos, obviamente, e sim de alguns. Vamos lá.
Primeiro, o nome desse programa é Segurança Não é um Produto. Por que que segurança não é um produto? Vamos sempre relembrar. Segurança não é um produto é o nome dessa live e ela tem muito a ver com a gente sempre desvincular a segurança, cada vez mais desvincular a segurança com produtos de segurança. Desvincular, tá? Então é sempre importante a gente lembrar. É, nunca é bom você fazer o vínculo da segurança em si com um produto, como por exemplo, firewall, como por exemplo, um scan de vulnerabilidade, como por exemplo, um antivírus, como por exemplo, vários produtos que a gente usa na área de segurança. Segurança não é um produto, segurança é uma sensação, segurança é algo que você conquista diante de produtos, ou são resultados, né, de produtos, processos e pessoas gerando algum contexto para buscar a segurança. E eu sempre gosto de fazer também uma comparação com a saúde. Saúde não é um produto. Saúde é o quê? Saúde é algo que você conquista depois de ter feito exercício, comido bem, tomado algum remédio de repente, né? Então, sempre lembrar que segurança e saúde são coisas parecidas no seu conceito. Tá? Então, segurança não é um produto. Não adianta você falar que você colocou um produto e agora você tem segurança. Você sempre precisa ter algo a mais. Colocar processo em cima disso, treinar pessoas e esse contexto vai te trazer segurança. Tá? Então, é muito bom a gente lembrar disso. E só pelo fato de você entender isso, você pode ter certeza que você já está bem à frente da maioria do mercado. Legal, alguns termos de cibersegurança. E aí, quando eu falo de cibersegurança, né, a gente tem ali a cibersegurança e a segurança da informação. Cibersegurança ela está relacionada a coisas relacionadas com digital, segurança digital. Né? Já a segurança da informação, você pode ter relações com coisas que não são digitais. Por exemplo, quando a gente fala de segurança da informação, a gente pode falar, por exemplo, naquele contexto de mesa limpa, de você não ter nada, nenhuma informação confidencial nas mesas da empresa, tá? Papel. Isso é uma segurança da informação. Você manter esse ambiente seguro ou com dados não disponíveis ali para qualquer pessoa ver indevidamente, isso é segurança da informação. Quando a gente fala de treinamento de pessoas, né, a gente está fazendo ali a capacitação, a conscientização, a gente fala de segurança da informação. E cibersegurança está ali dentro de segurança da informação, mais relacionado com o digital. Tá? Então, isso já é um primeiro conceito aí importante para sabermos. Primeiro termo que a gente vai definir aqui, confidencialidade. Tá? Confidencialidade, inclusive, faz parte do tripé de segurança, né? E a confidencialidade muitas vezes não é muito bem entendida. Me diga aí no chat quem tem clareza aí, sabe exatamente o que significa confidencialidade. Digita um aí no chat, quem fala, não, a confidencialidade, eu tenho certeza do que se trata. Coloca um aí no chat, para entender. Vamos lá para ver se a gente está na mesma página. Então digita 1 se você sabe muito bem o que é confidencialidade. Bom, então, confidencialidade, por definição, vamos ver aqui a definição. A propriedade da informação não ser divulgada a pessoas ou entidades não autorizadas ou segundo processos não autorizados. Ou seja, a propriedade da informação. Quando a gente fala de confidencialidade, você tem ali necessariamente a propriedade daquela informação. Quando você tem alguma coisa que precisa ser confidencial, você tem determinadas pessoas que podem ter acesso àquela informação e
você manter a confidencialidade é você manter dentro das pessoas que podem ter acesso àquilo, tá? Muitas vezes, quando a gente fala de proteção de dados, até a Lei Geral de Proteção de Dados, o termo proteção de dados era pouco usado ainda e ele tinha muito a ver com disponibilidade do dado, né, você proteger contra a perda daquele dado. E principalmente com essa onda da lei, começou a vincular essa questão da proteção de dados com a privacidade. E a privacidade tem a ver com confidencialidade, que é justamente você manter confidencial aquilo que somente para quem é de direito ter acesso àquela informação. Então, confidencialidade é isso, você ter ali somente acesso da informação a quem deva ter. Tá? Ou seja, se você tem um vazamento de dados, você ali começou a perder a confidencialidade. Certo? Aí a gente tem um outro termo que também é do tripé, que é integridade. Integridade. A integridade do dado, a integridade da informação. E aí qual que é a definição? A propriedade de salvaguardar o caráter exato e completo da informação e dos ativos. Então, integridade, você pode ter a integridade da informação, né? Da informação ou dos ativos, né? E a integridade é o quê? Você manter aquilo íntegro, manter aquilo como ele é mesmo, como ele sempre foi, né? Ou como ele é neste momento. Então, quando você perde a integridade, você perdeu ali o que é exatamente aquela informação ou aquele ativo. Se você perder a integridade de uma informação, aquela informação ela não é a correta, muito provavelmente. Né? Quando você fala de integridade, não necessariamente você pode ter um dado íntegro vazado, tá bom? Mas esse dado é íntegro. Você pode ter um ativo íntegro, né, até o momento que ele é afetado ali pelo caráter exato dele. Ele era um ativo, por exemplo, que estava ok, né, estava funcionando íntegro como ele deve ser, e aí depois de, por exemplo, uma falha no hardware daquele ativo, daquele servidor, por exemplo, ele perde a integridade. Né? Esse é um exemplo. E com a informação íntegra, ela é quando ela está naquela forma original dela, na forma que ela deve ser mesmo. Tá? Então, integridade tem a ver com isso daí. Por exemplo, uma falta de integridade quando a gente tem um sequestro de dados, um ransomware. Um ransomware, ele fere a integridade do arquivo, porque ele criptografa o arquivo e aí você não tem mais aquele dado. Né? Você só consegue ter a integridade dele se você tiver a chave de descriptografia. Então, esse é um exemplo de situação que perde-se a integridade. Terceiro termo aqui é a vulnerabilidade. Vulnerabilidade, bastante usado em contextos relacionados a ataque cibernético, mas não significa somente, não tem relação somente com ataques cibernéticos. Né? A vulnerabilidade ela tem relação com muitas das coisas de cibersegurança. Vamos ver a definição dela. Fraqueza de um ativo ou de um controle que pode ser explorada por uma ameaça. Opa, a gente já tem outra palavra aqui, ameaça, tá vendo? Então, a vulnerabilidade, né, quando você fala que algo está vulnerável, aquela coisa ela está passível de ser explorada. E a exploração tem a ver, por exemplo, com um ataque cibernético. Então, quando você fala que você tem uma vulnerabilidade, ela não tem a vulnerabilidade, a palavra em si, ela não tem relação somente com cibersegurança. Ela pode ter relação com qualquer coisa. Por exemplo, quando você fala na área jurídica, quando você fala de vulnerabilidade, é aquilo passível de ser explorado também, né? Passível de uma situação de risco. Ou quando você fala que a pessoa está vulnerável, a saúde dela está vulnerável,
né? E aí agora, relacionando com saúde novamente, quando você fala que a saúde da pessoa está vulnerável, você quer dizer o quê? Que ela está mais passível a ter uma doença, por exemplo, ou a perder a vida. Então, a vulnerabilidade ela está sempre relacionada a algo que está aberto para receber algo que não é bom, né? Sendo bem claro. Então, quando você tem uma vulnerabilidade, é uma porta de entrada. Dando um exemplo para a nossa vida real. Nossa vida real, assim, vida física, vamos dizer assim. Se você tiver uma casa e essa casa ela tem ali uma porta de entrada, certo? Essa porta ela tem uma fechadura. Aquela fechadura, se você tem uma chave que você tranca a porta, certo? Se por um acaso aquela fechadura ela tem algum problema que mesmo que você tranque, se qualquer pessoa mexer na fechadura ali, mexer para tentar abrir a porta, ela abrir, quer dizer, você tem uma vulnerabilidade ali que qualquer pessoa que abra a porta, tente abrir a porta, ela vai conseguir entrar na sua casa. Então a fechadura tem uma vulnerabilidade que ela não consegue trancar direito aquela porta. Mas quer dizer que aquela porta alguém vai tentar abrir? Não. Se você vê numa rua, todas as portas estão iguais, as fechaduras podem até parecer serem as mesmas, mas uma está vulnerável e a outra pode não estar. Mas aparentemente parece a mesma coisa, parece que a segurança é igual. Como que você sabe se aquilo está vulnerável? Se o dono da casa souber que aquela fechadura ela é vulnerável, ou então, se você tentar abrir a porta, se você tentar abrir a porta de todas as casas, você vai perceber que aquela porta vulnerável ela está passível de uma ameaça. A ameaça, no caso, seria a pessoa que está passando porta por porta. Então, a vulnerabilidade ela é uma condição que facilita a exploração, né? Que ela tem a possibilidade de uma exploração de uma ameaça, mas não necessariamente ela vai sofrer um ataque. Não necessariamente alguém vai tentar abrir a sua porta. Mas no contexto de cibersegurança, você precisa sempre relacionar e avaliar quais vulnerabilidades têm um risco maior, são mais severas. Isso a gente vai falar de outros termos aqui. Beleza? Então, a vulnerabilidade é a fraqueza de um ativo ou um controle. Um controle também pode ter a ver com processos. Então, às vezes você tem um processo vulnerável, por exemplo, um processo de desligamento. Processo de desligamento de funcionário, quando a pessoa é mandada embora da empresa ou é desligada. Se você tem um processo de bloquear o usuário de tecnologias, né, da pessoa que é desligada, e esse processo demora um mês, você tem uma vulnerabilidade ali no processo, que seria um controle. E a vulnerabilidade você dá muito tempo para conseguir bloquear, e todo esse tempo sem o bloqueio está vulnerável para ser explorado um ataque usando aquele usuário e senha de uma pessoa desligada, tá? Então esse é um exemplo de vulnerabilidade nesse caso. Aí a gente tem agora a ameaça, né? Que a ameaça ela já foi falada ali, a ameaça, né? Então, quando você tem uma vulnerabilidade, você dá a possibilidade para que seja explorada a vulnerabilidade por uma ameaça. Agora vamos ver o que é a ameaça. E a ameaça, por definição, ela é uma potencial causa de um incidente indesejado. E aí ele pode provocar danos a um sistema, indivíduo ou organização. Então, uma ameaça, a gente pode falar, por exemplo, que um ransomware é uma ameaça. A gente pode falar que um ataque DDoS é uma ameaça. Então, qualquer coisa que pode causar um incidente indesejado é uma ameaça, tá? Então, vamos separar ali. A vulnerabilidade é a condição que a ameaça pode explorar. E a ameaça é o vírus, o malware, o hacker, qualquer coisa que vá ali explorar uma vulnerabilidade. Legal? E aí a gente tem a terceira coisa aqui, a gente sempre tem a relação da vulnerabilidade, da ameaça e do risco. O risco, ele é o quê? Ele é uma circunstância ou um evento razoavelmente identificável, tá? Porque se você não identificar ali, provavelmente não seja ali um risco.
com um efeito adverso potencial na segurança de redes e sistemas de informação. Ou seja, eu costumo dizer que para a gente ter um risco, você precisa ter uma vulnerabilidade e uma ameaça. Somente a soma dessas duas coisas te traz um risco. Se você tem uma ameaça e você não tem uma vulnerabilidade que essa ameaça explore, você provavelmente não tem um risco. Será que isso está claro para você? Então você tem a ameaça, você tem a vulnerabilidade, e esses dois juntos te dão um risco. E esse risco, ele está sempre relacionado a risco disso acontecer, da probabilidade e do impacto. Tá? Então, isso depende muito. Qual o impacto de eu ter essa ameaça explorando essa vulnerabilidade, né, que gera-se um risco? Qual o impacto desse risco aqui? Se isso acontecer, o meu negócio para, parcialmente, integralmente, isso vai determinar o seu nível de risco. Tá? Ao mesmo tempo, se você tiver uma vulnerabilidade e não tiver uma ameaça que explore essa vulnerabilidade pode ficar por muito tempo ali, que ela vai ser só uma vulnerabilidade. A mesma coisa, se você tiver uma ameaça e essa ameaça explora uma vulnerabilidade que você não tenha, então você acaba nem tendo esse risco. Porque a ameaça sozinha, ela não faz nada. Tá? Então sempre existe essa relação. Ameaça, vulnerabilidade, que vai te determinar um risco. Tá bom? Isso é um exemplo clássico. Por exemplo, se você tem um ransomware, né? Eu sempre dou exemplos de ransomware porque é o que a gente pega muito aqui. A gente atendeu mais de 2.000 casos de ransomware. Quando você tem um ransomware que ele explora uma vulnerabilidade do Windows e o seu Windows não tem mais essa vulnerabilidade, porque você já atualizou o patch, já fez alguma coisa, esse ransomware, esse malware, ele vai ficar ali inútil, se ele só tiver esse tipo de exploração, né? Porque existem vários tipos de ransomware que ele faz uma tentativa, se você não tiver essa vulnerabilidade, ele tenta outra, e aí, por último, ele vai, por exemplo, minerar Bitcoin. Existem ransomwares que já tem essa dinâmica. Tá? Então, mas o ponto é, a ameaça sem uma vulnerabilidade, dificilmente você tem um risco. Então tem essa relação aí. Legal? E aí a gente falou do risco, a gente tem também, relacionado com isso, a aceitação do risco. Qual que é a aceitação do risco? O que é isso, né? Decisão de aceitar a persistência de um risco residual após o tratamento de um risco. Ou seja, para você aceitar o risco, aceitação de risco. Para você aceitar o risco, você tem que começar sabendo que aquele risco existe, certo? Então você tem que ter um mapeamento do seu risco, você tem que ter ali a clareza do seu risco. Aceitar um risco é algo bastante evoluído, viu? Porque se você aceitou o risco, é que você já tem ali uma clareza do risco, então você já está mais maduro. Nem sempre isso acontece. Mas quando você chegar nesse ponto de aceitar o risco, isso tem que ser muito em breve, vai estar ótimo, porque nem todos os riscos a gente vai conseguir eliminar. Alguns a gente vai mitigar, outros a gente vai aceitar. Então, a decisão de aceitar é o quê? Pô, eu tenho aqui, vamos dar um exemplo prático. Eu tenho aqui uma vulnerabilidade, identifiquei essa vulnerabilidade, vi a causa dela. Ó, a vulnerabilidade é porque a versão do meu sistema é X. E essa versão ela tem as vulnerabilidades Y e Z. Eu tenho ameaças que exploram essas vulnerabilidades. Qual é o meu risco? O meu risco para esse servidor, por exemplo, se ele parar, ele vai parar 1% do negócio do meu cliente. Legal. Então a gente vai pegar esse risco, vai trazer ali para o cliente, vai relacionar com o negócio dele e, ao mesmo tempo, a gente vai trazer ali o investimento, de repente, para a remediação daquilo, que pode ser atualizar aquele sistema. O cliente ele vai aceitar aquele risco ou não. Ele vai falar, pô, então eu vou investir X reais para resolver um risco de 1%, eu vou aceitar esse risco. Isso pode ser uma decisão.
E isso não quer dizer que o cliente está sendo negligente, nada disso. Isso é simplesmente uma estratégia de aceitação de risco. A vida é feita de aceitação e não aceitação de risco. E em cibersegurança também, em TI também, tá? Então, isso é totalmente plausível dentro da clareza. Então, dê clareza para o seu cliente, e aí você vai ter algumas coisas que ele vai aceitar o risco, outras não, tá? Então, a aceitação de risco é uma decisão, tá? Ativo. Ativo é um termo tão usado, né? A gente costuma falar de ativo é, quando muito usado em contabilidade, por exemplo, né? Ativo fixo. Então, ativo fixo é aquilo que é propriedade da empresa, que entra na parte contábil e tal. E um ativo para cibersegurança é, vamos ver a definição aqui, para a gente, qualquer coisa que tenha valor para a organização. Vamos pegar aqui para vocês verem na tela. Qualquer coisa que tenha valor para a organização. E o valor é que seja importante, né, para a organização. Qualquer coisa que é importante para a empresa é um ativo para ela. E aí tem alguns ativos que são gerenciados pelo TI e pela segurança e outros que não, né? Então, por exemplo, o ativo mesa, que é importante para a organização, porque vai fazer a reunião, por exemplo, isso não tem nada a ver com a segurança da informação ou com a área de tecnologia da informação. Mas a gente tem outros tantos ativos que sim. Então, por exemplo, um ativo ele pode ser um servidor, ele pode ser um sistema, pode ser também uma estação de trabalho, pode ser um firewall, pode ser um link de internet, pode ser uma pessoa, tá? Um ativo pode ser uma pessoa também. Quem faz a gestão do ativo pessoa? Normalmente, recursos humanos, né? Cibersegurança pode ajudar essa questão relacionada ao ativo pessoa? Pode, com capacitação, com conscientização. Mas quer dizer que você vai monitorar isso todo dia? Talvez não, né? Mas os ativos que normalmente são gerenciados pela área de segurança são ativos digitais, né? E ativos relacionados a sistemas, infraestrutura e todo esse contexto digital. Legal? Beleza. E aí a gente tem dentro de ativos, ativos críticos. Ativos críticos. O que é um ativo crítico? Ativo que suporta pelo menos um serviço essencial. Um ativo crítico é sempre relacionado ao que é mais importante para a empresa, né? Se você tem um ativo que suporta um serviço essencial, e qual seria um serviço essencial? É padrão para todas as empresas? Não. Cada empresa tem um serviço essencial. Por exemplo, para uma empresa de TI, por exemplo, um serviço essencial é um serviço de telefonia, né? Então você tem que ter ali a disponibilidade da telefonia para um suporte, para receber a ligação do cliente, esse tipo de coisa. Já para, por exemplo, uma loja de rua, uma loja lá da 25 de março, às vezes o telefone não é um serviço essencial. O que é um serviço essencial é, por exemplo, a frente de caixa para fazer as vendas. Ou então o serviço essencial são aqueles dispositivos para ver o preço dentro do mercado. Então tudo vai depender do tipo de negócio. Então você sempre tem que fazer a relação com, você tem que ter ali um mapeamento de todos os ativos da empresa, identificar quais daqueles ativos são mais críticos e eles têm que sempre ter relação com os serviços da empresa, não é o serviço de TI, os serviços da empresa. O que a empresa faz? Qual o core business dela? O que é o centro da empresa? É aquilo, muitas vezes, que tem a relação com os serviços críticos. Então, é do negócio pro TI, né? Você vai ver o negócio, o que ele faz como core business, e aí a relação daquilo que ele faz, você vai começar a fazer relação com ativos de TI, e aí você vai achar os seus ativos críticos para você criar planos de contingência, de continuidade, de segurança mais prioritários para os serviços críticos.
tá bom? Então, se você tem uma empresa que depende todo dia de fazer faturamento, emitir nota, por exemplo, o sistema de emissão de nota, muito provavelmente é um serviço essencial. E, naturalmente, tudo que suporta aquele serviço essencial pode ser um ativo crítico, certo? É importantíssimo isso. Incidente. Incidente é uma palavra que a gente costuma usar bastante no contexto de Service Desk, né? Então, quando a gente fala lá das melhores práticas de ITIL, por exemplo, né? Quando a gente fala de ITIL ou COBIT, você tem ali incidente como uma palavra bastante utilizada, né? Então, qualquer coisa que saiu do normal, né? Um serviço que parou, alguma coisa. E em segurança também tem um contexto do incidente e o incidente aí mais relacionado à segurança, né? Vamos ver aqui qual que é a definição. Um evento com efeito adverso real na segurança das redes e dos sistemas da informação. Tá? Então, é um incidente de segurança, é diferente de um incidente de TI. Um incidente de TI, ele pode ser, por exemplo, um incidente de TI pode ser o cliente interno, que é o que a gente chama de usuário normalmente, mas é um cliente interno seu, né? Sempre pense como um cliente. O cliente interno, ele não consegue imprimir um documento. A partir do momento que ele não consegue imprimir um documento, ele parou ali aquele serviço dele, é um incidente de TI. Isso não é necessariamente um incidente de segurança, tá? Pode ser que o incidente de TI te dê indícios de um incidente de segurança. Por exemplo, e é muito comum isso acontecer, o Service Desk vai receber um chamado, um ticket, utilizando um sistema de ticket, e o cliente interno ele está falando de um problema de acesso ao site. Não estou conseguindo acessar o site para lançar meus pedidos, por exemplo. A partir desse momento, o TI vai analisar isso e ele pode identificar que o site está sendo atacado. E aí também se identifica um incidente de segurança. Tá? Então, você tem uma jogada ali entre o TI e a segurança, e muitas vezes é o mesmo time, e cada vez mais eu acredito que vai ser o mesmo time, mas são incidentes de características diferentes. São dois incidentes, na verdade. Um incidente de TI que levantou uma lebre ali, levantou uma suspeita ou indícios de um incidente de segurança. Lógico que a área de segurança, normalmente ela tem que monitorar isso e perceber esse incidente antes do cliente que vai acessar aquele site, por exemplo. Mas é muito comum isso acontecer de forma inversa. E também a gente tem que considerar que isso pode acontecer, dependendo do caso, você está monitorando ali aos seus ativos, e um ativo pode ser um site, por exemplo, e você não detectou dentro dos seus parâmetros de monitoramento que aquilo é um incidente. Mas, por outro lado, o cliente pode te dar um indício que isso esteja acontecendo. Tá? Então, um incidente de segurança, a gente pode dizer que é algo relacionado a um efeito adverso, ou seja, um problema real que aconteceu dentro da segurança de uma rede ou de sistema de informação. Aí a gente tem o tratamento de incidentes. Né? O tratamento de incidentes é muito relacionado também ao, a uma área, por exemplo, de resposta a incidente. Né? Você pode tratar um incidente, é, você tendo uma área de resposta a incidente, ou não. Né? Um incidente ele pode ser tratado, por exemplo, por uma equipe de um SOC, por exemplo. Né? Normalmente se trata mais eventos em SOC, né? Mas ele pode ser tratado em incidente também. Ou você que tem uma área de TI, você também pode tratar e deve tratar incidentes de segurança. Tá? Então vamos ver aqui qual que é a definição de tratamento de incidente. Todos os procedimentos de apoio à detecção, análise, contenção e resposta a incidente. Então, quando você fala de tratamento em incidente, é algo bem abrangente, né? Porque você pode ser desde uma detecção por exemplo, detectar através do EcoTrust que uma máquina tem uma possível vulnerabilidade de severidade alta. Essa detecção, ela pode ser ali passível de uma análise e aí uma resposta para evitar um incidente.
tá? Mas um incidente normalmente já foi alguma, já deu algum problema, já parou alguma coisa. E o tratamento desse incidente, ele vai desde a detecção do que aconteceu, analisar os logs, fazer uma análise de segurança, conter uma possível massificação ou um possível impacto maior desse incidente e também tem a ver com resposta a incidente. Legal? Então aqui a gente viu alguns termos, né? Alguns termos de segurança da informação e cibersegurança. E aí tem uma dica final. E a dica final qual que é? Incluir cibersegurança na estratégia de negócio da sua empresa. Seja você tendo clientes internos ou clientes externos, tá? Esses termos vão te ajudar a falar sobre segurança com o seu cliente. E o seu cliente, ele pode ser um cliente seu, sendo você um prestador de serviço, ou pode ser um cliente seu, sendo você interno dentro de uma empresa. Então, um cliente seu interno são os usuários da empresa, é a diretoria, tá? É o gerente, é o seu diretor. Então, sempre trate-os como cliente. Então, trazer cibersegurança na estratégia é, primeiro, você está atualizado com relação às demandas atuais de tecnologia da informação, tá? Então, tudo está relacionando com segurança em algum momento. Quando a gente vai falar desde uma concepção de um projeto, se fala de privacidade, tem o termo, né, Privacy by Design, por exemplo, que é desde a concepção de um projeto, antes mesmo de desenvolver, você está pensando em privacidade, está pensando em segurança, tá? Até mesmo uma mudança, uma GMUD, uma gerência de mudança, que você faça uma atualização de um parque, por exemplo, ou faça uma mudança mesmo física de um escritório, ou então você tenha uma junção de duas empresas. Tem vários contextos que a segurança vai ser demandada e você precisa colocar na sua estratégia da área de TI ou da sua empresa de TI. Tá? Então, isso é uma dica que você precisa considerar. E para começar, né, a gente precisa saber, porque a lição de casa é grande, você tem muita coisa para fazer. E eu tenho uma coisa que é importantíssima e que eu, avaliando várias operações de segurança grandes e médias, que são ambientes mais maduros de segurança, e conversando com profissionais muito mais experientes do que eu, até mesmo, então eu detectei um processo que é um processo inicial e que uma área de segurança menos madura, menos experiente, até uma área de segurança mais experiente, tem esse processo e tem esse contexto dentro da sua área. E é algo que eu acredito que seja a prioridade para você começar a colocar a cibersegurança dentro da estratégia da sua empresa. Tá? E é esse processo né, que eu falo que é o start, como começar, e é algo que você vai amadurecer, mas você deve começar por ele. E essa é uma sugestão e opinião minha. Que é o quê? Você conseguir reduzir o ciclo de vida das vulnerabilidades. Tá? E esse gráfico mostra como é esse processo, né? Na verdade, você passar de um processo baseado em incidente para um processo baseado em gerenciamento e gestão de segurança. Esse processo, né, ele se resume em trazer para mais perto a correção, né, a eliminação das vulnerabilidades, que quando a gente fala reduzir o ciclo de vida, é justamente você matar a vulnerabilidade ali do seu ambiente, do ambiente do seu cliente, o mais breve possível. E isso é normalmente mais próximo de quando do zero day, né, de quando a vulnerabilidade ela é detectada, na verdade publicada e cadastrada ali uma CVE para ela. Então ela é divulgada, inclusive, a criação de uma correção. Então você trazer a aplicação da correção, a aplicação das remediações de cibersegurança para mais próximo da disponibilização dessas correções. Né? Então é sair desse ambiente, aguardar um incidente de segurança para aplicar a correção e sim trazer para cá, ó, aplicar a correção dentro de um processo de segurança. Você vai ter um processo de gestão de vulnerabilidade e aí você vai conseguir trazer para mais perto do zero day ali a correção, a remediação de cibersegurança.
né? E o processo de gestão de vulnerabilidade, ele mais ou menos passa por esse processo aqui, da definição dos alvos internos e externos, que são os ativos, da identificação das vulnerabilidades e fazendo a correlação com as vulnerabilidades já conhecidas, né? A análise para você conseguir determinar quais são as remediações dentro de uma priorização, a aplicação de melhorias de forma contínua, e aí você vai começar a fazer uma gestão de riscos de segurança. E esse é um processo contínuo. Você fazer isso não é algo que você tenha que esperar, por exemplo, uma lei te obrigar a fazer isso. Você tem que já fazer já. Você tem que começar a fazer isso o quanto antes para você conseguir estar preparado para responder às demandas e às necessidades do mercado. A gente às vezes espera, vamos esperar para ver o que vai acontecer para depois a gente se preparar. Não, vamos se preparar, vamos fazer isso dentro de casa, para depois conseguir prestar isso para o cliente, para depois conseguir convencer o cliente, para depois conseguir atender uma demanda, por exemplo, da lei, né? Então, é necessário você se preparar e começar o quanto antes a já a criar um processo desse, né? Que é esse processo de gestão de vulnerabilidade. Né? E para isso a gente tem ali o EcoTrust, que é a plataforma que a gente lançou recentemente, que é a plataforma que te ajuda nesse processo. Quer dizer que você precisa necessariamente do EcoTrust para fazer isso? Não, você tem outras ferramentas. Você tem, por exemplo, ferramentas de scan de vulnerabilidade como o Nessus, né, como o QRadar da IBM. O fato aqui é uma ferramenta muito acessível e tanto de custo quanto de aprendizado para te ajudar a se transformar num cara mais de segurança e menos só de TI, tá? Não que TI seja algo pequeno, é algo gigante, mas você precisa estar orientado à segurança e a risco. Então, o EcoTrust ele te ajuda na análise contínua de vulnerabilidade, priorização das remediações. O que é isso? Você priorizar, dar condições para o seu cliente de saber qual remediação, qual solução é mais importante naquele momento, qual é a prioridade, porque ele não tem dinheiro para tudo, né? Isso tudo baseado em risco. Legal? E aí, caso alguém queira conhecer o EcoTrust aí, só me contatar, tá bom? Aqui pelo e-mail, pelo WhatsApp ou pelo LinkedIn, estou disponível a qualquer momento, dá um print aí. E aí me diga aí, qual termo vocês acham que faltou aqui? Me diga aí no chat se vocês têm algum termo, algum outro contexto de cibersegurança que vocês queiram que a gente traga aqui, ou que a gente explore e entre mais, por favor, digite aí no chat, estarei disponível aí para criar esse conteúdo, trazer algum especialista, se for algo que não faz parte do meu conhecimento. Então, por favor, tragam sugestões, porque eu quero sempre trazer à tona aí a questão segurança e relacionar com a realidade, tá? Então, tragam situações também dos seus clientes, desde clientes internos como externos, como eu falei, para a gente debater com a teoria, né? Porque a teoria é muito linda até que ela é praticada e aí não é tão simples assim. Então, tragam práticas aqui, né? Eu vou também trazer casos reais no decorrer das semanas, mas vai ser muito legal se eu puder falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida específica sua. Legal? Então, muito obrigado pela participação aqui. Quem quiser falar mais comigo aí sobre qualquer tema relacionado a isso, por favor, conte comigo. E até a próxima quarta-feira. Então, é toda quarta-feira, às 11h30, eu vou estar aqui nesse canal falando sobre segurança. Então, por favor, esteja aqui, que vai ser um prazer conversar com você. Legal? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.